Eu estou muito feliz de conversar com o Felipe Bragança e com o Sidney Magal. Felipe, você vai me dar um segundo para falar, Magal, eu te amo muito. Eu precisava falar isso um dia pra você. Eu sou apaixonado por você, pelo seu trabalho. Meio tipo o Renan no filme, que é o garçom que te encontra. É mais ou menos isso. Você tem uma liberdade muito boa e muito incrível que você passa pra gente. Então, muito obrigado pelos 50 anos aí de carreira e de serviços prestados à liberdade brasileira. Isso é muito bom. Que bom, muito obrigado pelas palavras. Como é que foi esse encontro de criador e criatura? Como é que vocês se reuniram? E, Felipe, eu até já emendo uma outra pergunta. Você sentiu algum medo? Porque ter o personagem vivo olhando pra você e, imagino, falando não faz isso, não faz aquilo, deve ter te dado um pouco de medo, alguma coisa assim. Ou como é que foi esse trabalho entre vocês dois? Eu acho que tinha, sim, uma cobrança, né? Não só uma autocobrança minha em relação ao meu trabalho, mas também uma cobrança natural que viria a partir do público que fosse assistir ao filme, que conhece o Magal, né? Conhece a performance do Magal, conhece a história dele, conhece a carreira dele. Naturalmente, essas pessoas têm uma imagem de Sidney Magal no seu imaginário e, com certeza, projetariam isso na tela, independente do que elas estivessem assistindo. Então, eu precisaria entregar algo parecido para agradar também essas pessoas, não só isso, mas agradar a equipe criativa do filme, como, por exemplo, o diretor Paulo MacLean, né? A Joana Mariani, a Gianni Maia, enfim, as pessoas que estavam trabalhando no projeto, que tinham uma visão desse filme. No entanto, eu não podia me concentrar nesse medo que eu poderia ter da opinião que o Magal poderia ou não ter. Eu tinha que me concentrar no meu trabalho. Se o personagem existe na vida real, é baseado em alguém que existiu ou que ainda existe, como é o caso, né? Magal está aqui entre nós, graças a Deus. Independente de qualquer coisa, meu trabalho é muito simples. Eu preciso construir um personagem, interpretar o que está no papel e transformar isso numa história, certo? E foi isso que eu fiz. Eu precisava entender a essência do personagem, entender quem era esse personagem e tentar traduzir isso para a tela do cinema. E concentrado nisso, acho que eu consegui o que eu queria, até porque Magal se emocionou muito com o meu trabalho e eu espero que o público que for ao cinema assistir o filme também se emocione e fique tão satisfeito com o meu trabalho quanto ele ficou. E para você, Magal, como é que foi esse contato com o Felipe e um papo com o Paulo também, para você falar, não, eu acho que pode ser assim, eu acho que não pode, ou fica à vontade para você entender como é o personagem Magal, né? Não o Sidney Magalhães, mas o personagem Magal. Eu acho que o Paulo centralizou perfeitamente, eu acho que talvez não pudesse ser outra pessoa. Quando ele fez esse laboratório na cabeça dele de ouvir a história, que é verdadeiríssima, eu não inventei nem um minuto, e pegar essa história e imaginar como ela seria no cinema e até onde ele poderia ir ou não, para que o público realmente aceitasse essa história como uma verdade. Então, o grande mérito, sem dúvida, é do Paulo MacLean, que chegou para os atores, passou isso, e para mim me deu uma tranquilidade de não querer absolutamente me meter no trabalho dele. Me lembro que uma vez a Joana Mariani, que é uma das produtoras, ela ligou para mim e disse assim: Magal, estou te mandando uma fita aqui do Felipe cantando uma das músicas. Eu acho que ainda falta alguma coisinha. Isso a Joana, né? Muito detalhista, muito... E eu ouvi e disse assim para ela: eu não acho não. Se tiver assim, está muito bom e você devia usar essa voz mesmo. Ela disse: mas você acha? Eu acho. Porque ele está passando muita verdade e o timbre de voz é bem parecido, não é igual, porque se fosse igual também eu estava morrendo de raiva do Felipe, né? Porque eu já tenho o corpo que eu tinha nos anos 70, a beleza que eu tinha nos anos 70. Se tivesse também a voz que eu tinha nos anos 70, eu me suicidava. No mínimo ia acontecer isso. Mas estou brincando. Na verdade, o que rola é que eu consegui, como homem, como artista que sou, né? Consegui entender que a verdade tinha que ser passada para o público e que cinematograficamente as coisas tinham que andar. E que o Paulo MacLean sabia disso porque ele é um homem de cinema. Ele é um homem que já fez grande sucesso, já foi indicado até a Oscar com trabalhos dele e tudo mais.
Então você imagina como é que eu vou dar palpite, chegar e dizer, não, olha, o cabelo do Felipe tinha uma curvinha na direita que não combinava com a minha... Isso é vaidade de artista, isso é egocentrismo. E eu deixei tudo isso de lado para respeitar a obra. E quando vi a obra, me espantei com a grande emoção que a obra me passou. Então, quando ele falou que eu me emocionei, não me emocionei não, Felipe, eu me emociono toda vez que vou na Van Premiere, ou que vejo uma exibição, ou que vejo um trailer. Eu me emociono pelo teu olhar, pelo teu gestual, pela proximidade que você chegou de mim, como se fosse, de repente, um filho, né, do Magal, não do Sidney de Magalhães, que eu tenho 3 filhos que eu amo e que eu adoro. Mas um filho do Magal. O Magal finalmente teve um filho. Antes ele teve imitadores, ele teve pessoas de uma forma caricata, sempre me imitando, né? E agora eu tive um filho, ou seja, Felipe, eu te pari sem saber, entendeu? Resumindo, é isso. E a gente já tem esse impacto, né? Na verdade, você estava falando do Felipe cantando, já é a primeira cena, ele cantando Meu Sangue Ferve por Você, e a hora que ele começa a cantar, eu comecei... Será que é a voz do Magal? Eu comecei a prestar atenção. Falei, não, é Felipe cantando mesmo ali. Teve gente do público que perguntou, mas é você, né, que está cantando? Eu digo, não sou eu. Então, quer dizer, a sonoridade foi atingida, chegou bem perto. Quando você entra no táxi, quando o Felipe entra no táxi da Magali, a primeira vez que eles se encontram ali, ela fala, essa música é brega. Em 1979, já existia esse termo brega para música? O artista era considerado brega? Com certeza foi o auge, os anos 70 foi o auge da chamada breguice, que eu nunca gostei muito, que eu achei sempre muito pejorativo, mas de qualquer maneira eu acabei aprendendo que ser brega é ser popular. E o Brasil acabou se transformando musicalmente num país totalmente brega, porque sertanejo é brega, pagode é brega, funk é brega. Então acabou que a música popular brasileira, infelizmente, ficou um pouco apagada em função disso. Talvez agora os jovens estejam criando uma nova música popular brasileira através da internet, que seria maravilhoso, mas acabou que o Brasil ficou brega demais. E assim, então eu estava já me precipitando em ser brega, né? Vamos dizer assim. Mas eu achava pejorativo na época, mas depois compreendi. É sinônimo de popular, é aquilo que o povo quer ouvir, é aquilo que o povo quer ver. E isso, para mim, já existia muito naquela época. Você deve lembrar, apesar de que você tem menos idade, com certeza, do que eu, mas você deve lembrar que as rádios FM nem executavam quase os artistas populares, como Reginaldo Rossi, José Augusto, Odair José, Peninha. A gente ficava só com a rádio AM, a rádio FM era mais elitizada, vamos dizer assim. Isso tudo era por causa do preconceito com relação ao brega. Magal, aconteceram algumas liberdades artísticas no filme, claro, isso, né, o pessoal dançando no meio de um papo, era como se fosse um musical, é um musical. Mas algumas liberdades artísticas, por exemplo, algumas músicas que foram lançadas muito tempo depois, tocam em 1979, o caso de Me Chama Que Eu Vou, que é da abertura da Rainha da Sucata. E aí essa cronologia musical não foi respeitada, realmente, para poder mostrar para o público tudo aquilo que eu sempre fiz na minha carreira e músicas que eu cantei. Mas realmente você observou muito bem, ela não tem uma ordem cronológica do sucesso daquele ano, do ano seguinte, do outro ano, enfim. Isso, graças a Deus, não aconteceu também, porque senão nós íamos ter que focar em meia dúzia de músicas, que foi a época que eu fazia sucesso com Magali, né? 2, 3 músicas. Agora, uma das coisas, por exemplo, Magali nunca dirigiu um táxi. Ela, quando sai naquela cena, ela pega o carro de uma prima dela emprestado e vai embora para a festa. Mas não era um táxi. Você imagina o Sidney Magal, com o assédio que eu sofri, sair correndo numa rua para pegar um táxi. Isso eu não encontro, ia ser trucidado, ia ser morto. Gente, adorei o filme, muito obrigado, que seja um sucesso tremendo, é uma delícia e as pessoas vão sair cantando, eu tenho certeza. Eu acho que vocês devem ter visto isso já, né? Nas pré-estreias que rolaram. Nas pré-estreias todo mundo aplaude de pé cantando. E é um filme musical, a gente fica feliz com isso, né? Felipe adora, todos nós adoramos, né? E eu quero dizer só uma coisa antes de encerrar. Se eu tiver a sorte de, ao falar com todas as pessoas do país, as pessoas começarem a entrevista falando que me amam, eu já ganhei muita coisa na minha vida e na minha carreira. Obrigado pelo teu carinho
Eu tenho certeza que, se depender de você, dia 30 de maio, nós vamos estourar nos cinemas de todo o Brasil. Você é muito querido. A gente ama, não só eu, mas o Brasil ama você. As pessoas amam você, Magal. Obrigado, Felipe. Muito obrigado também. Valeu Muito pelo obrigado. papo. E todo mundo nos cinemas dia 30. O meu sangue ferve por você. Obrigado, beijo, gente. Valeu. Olha, vocês estão pensando que vida de artista são só alegrias, mulheres, divertimento. Estão pensando? Mas é isso mesmo.